Para nós entendermos bem o princípio das tensões efetivas, vamos observar aqui esse volume de solo, onde estão representadas aqui as partículas, né? Parte delas somente no plano de interesse. Esses grãos estão um em contato com os outros, como acontece no solo, e você tem então uma força entre as partículas. Criando aqui um plano ondulado entre essas partículas, eu tenho uma área desse plano. A tensão efetiva vai ser a tensão total, que eu estou aplicando nesse meu solo, que está gerando essas inúmeras forças entre partículas, dividido por essa área. Então vejam que não é a força dividido pela área de contato, porque seria um valor enorme. Então, esqueleto do solo vai ser responsável por essa absorção dessa carga. Né? Então, a tensão efetiva é a soma dessas forças dividido pela área. Né? Como nós temos aqui dentro do meu solo uma pressão de água, que está sendo medida nesse caso aqui por um piezômetro, né? Um piezômetro digital, a pressão efetiva, a tensão efetiva que está atuando no meu solo vai ser a tensão efetiva vai ser igual à tensão total menos a pressão da água. Então, essa, mais uma vez, o princípio das tensões efetivas sendo apresentado. Então, por que a tensão efetiva é tão importante? Por que será? Porque todos os efeitos que nós conseguimos medir devido à mudança de tensão, né, as deformações, as rupturas, são exclusivamente devidas à mudança de tensões efetivas para um solo saturado. Né? E quais são esses efeitos? A compressão, a distorção, a alteração da resistência ao cisalhamento. Né? Então, quando tem uma mudança nas tensões efetivas, eu tenho esses efeitos de variação de volume, mudança de forma. E algumas hipóteses estão envolvidas com esse princípio, e uma delas é o nível de tensões. Então, nós consideramos que as tensões que normalmente nós trabalhamos não são significativamente altas, a ponto de alterar as características das partículas. Então, as partículas são consideradas incompressíveis, né, em relação ao ar, embora algumas obras de engenharia já estejam chegando acima desse valor, né? Então, em alguns casos isso deve ser pensado, mas para a nossa situação atual, nós vamos considerar como as partículas sendo incompressíveis. Né? Então, a compressibilidade e resistência da estrutura dependem dessa propriedade das partículas, do arranjo entre elas, e dependem da história de tensões, que nós vamos ver mais adiante a importância da história de tensões que está associada ao estado do solo. Né? Então vem a natureza do solo, vem a história de tensões que gera esse estado em que o solo está num determinado momento. Então, qual a importância da água dentro do solo? A água dentro do solo, quando eu carrego, ela vai ter uma tendência de movimentação. Né? Então, o solo saturado ele só pode variar de volume se a água sair do solo ou entrar dos poros. Então, para que ele varie de volume, a água tem que entrar ou sair dos poros. Se não for permitido que o solo mude de volume, né? Quando eu digo não for permitido, é se as condições de contorno do seu problema, da sua obra, for tal que quando eu carrego o solo não tem como a água sair, por várias razões, vamos ver os detalhes mais adiante, não tem como esse seu solo variar de volume, porque a única coisa que pode sair é a água. Essa condição nós chamamos de condição não drenada. Então eu carrego o meu solo e a água não tem para onde sair. Essa é uma condição então não drenada. Sob essas condições, carregamento então não drenado, a reação do solo é mudar a pressão da água. Né? Então, se eu tenho um solo que quer se comprimir para expulsar a água e a água não consegue sair,
o que é que vai acontecer com essa pressão? Ela vai aumentar. Se o solo quiser aumentar de volume, isso pode acontecer dependendo da situação, ele vai gerar uma pressão, uma variação de pressão negativa, né? Isso acontece para compensar esse estado de tensão total que foi imposto sem que haja possibilidade da água sair. Por outro lado, quando essa drenagem acontece, ou é permitida, né? Ou ela sai ou ela entra nos poros do solo, esse carregamento, então, conhecido como carregamento drenado. Nessa situação, o solo vai variar de volume, vai modificar o volume, porque a água está saindo ou está entrando, e a pressão da água não vai aumentar, né? Porque ela pode sair livremente. Nos solos não saturados, e secos também, pode haver mudança de volume sem alteração do teor de umidade do solo, ou seja, a água não precisa sair nem entrar, porque eu tenho os vazios, o ar, como é compressível, o ar pode drenar, então pode ser drenado ao ar também. Vamos ver agora um pequeno vídeo ilustrando ou demonstrando de uma forma bastante didática o princípio das tensões efetivas. Eu vou comentar o vídeo à medida que ele for passando. Então, ele é apresentado pelo professor Burland, do Imperial College. We've already seen that soil is a particulate E material. ele menciona que os solos é um meio particulado. Então vai apresentar algumas características muito interessantes, mostrando que os vazios do solo podem estar preenchidos com ar ou água ou com os dois. Então nós já vimos isso. Então, ele vai demonstrar para nós a importância da poropressão no solo. Então, ele menciona os diversos desastres que você observa no mundo por conta da pressão. Então, ele mostra esse desastre aí que aconteceu em Advan, num aterro feito pelo homem que rompeu e morreu uma quantidade enorme de pessoas. Now, in this demonstration, I want to show how important the water pressure is at the contact points between two particles. Então, ele vai mostrar a importância da poropressão no contato entre as partículas. Então, ele vai mostrar para vocês e vai usar uma analogia e vai dizer, ó, essa placa de madeira é uma partícula. E a outra partícula seria esse copo, que está cheio de água. Ele coloca o copo ali e está estável. Existe, obviamente, uma tensão cisalhante ali. Então, a resistência ao cisalhamento faz com que impede que ele escorregue. Agora ele vai colocar um outro copo, igual, mesmo volume, e vai colocar a água até a mesma altura que estava anterior. E vai soltar. Então é a mesma altura, mesmo solo, mas há um escorregamento. Por quê? Now, why is that? Why should one beaker be stable and the other not? And the answer is that this beaker tem um furo has a aqui. hole in the bottom. Então ele cria Now, the implications na base do copo, uma pressão da água. Então eu tenho pressão de água aqui, né? E gera uma pressão e reduz a tensão efetiva. Né? Eu tenho a mesma quantidade de carga total e reduz a tensão efetiva, que faz com que haja um escorregamento. That if you reduce the contact force between two frictional surfaces, you reduce the shearing resistance. And that is exactly what há uma happens redução da força do contato entre as partículas, que gera o escorregamento. Between two particles can reduce the shearing resistance between those two particles. Bom, continuando
Então, agora nós temos uma ilustração bem clara na nossa mente do princípio das tensões efetivas. Vamos relembrar de forma rápida o estado de tensão que pode existir no solo. Então, aqui eu tenho um elemento de solo, né, qualquer, submetido a um estado de tensão. Então, nesse plano aqui, B, né, eu tenho uma tensão σz e uma tensão cisalhante que está atuando aqui nesse plano. Né? Da mesma forma, eu tenho aqui uma tensão σx que está atuando aqui nesse plano A, gerando então uma tensão cisalhante aqui. Então, como essas tensões normais que estão atuando nesses planos também tem uma tensão cisalhante, esses não são planos principais. Então, nesse plano B, eu tenho esse estado de tensão que está indicado aqui ao lado. E nesse plano A, eu tenho esse estado de tensão que está indicado aqui abaixo. Né? E forma o círculo de Mohr. Então, esse círculo que inclui esses dois pontos é o círculo de Mohr. E as tensões que estão atuando aqui nesse ponto, onde não tem tensão cisalhante, né, são as tensões principais. A tensão principal menor e a tensão principal maior. Né? Vocês lembram como obter o polo? Em cursos anteriores vocês determinaram o polo, então onde atua as tensões no plano B, eu passo por aqui, um plano passando pelo estado de tensão do plano B, e da mesma forma um plano passando pelo estado de tensão do plano A gera esse polo. Né? Então, onde é que está atuando as nossas tensões principais? Nesse plano e nesse plano aqui. Então, aqui eu tenho as tensões principais atuando, que seria alguma coisa desta forma aqui, onde está atuando as tensões principais. Então, esse é uma recapitulação dos aspectos relacionados com a determinação do estado de tensão em qualquer plano, utilizando o círculo de Mohr. Vamos agora introduzir o princípio das tensões efetivas nesse conceito. Então, nós temos aqui o mesmo gráfico e temos em vermelho um círculo que representa o estado de tensão em termos de tensões totais. Então, o estado de tensão total que eu tenho num determinado ponto é dado por esse círculo aqui. Né? Então, se eu tiver, por exemplo, um corpo de prova, um cilindro aqui, e nesse cilindro eu estiver aplicando aqui uma tensão horizontal e uma tensão vertical, né? Seria o σ3 e o σ1. Nesses planos, nesse plano vertical, eu não tenho tensão cisalhante, nem nesse plano horizontal eu tenho tensão cisalhante, porque eles estão nesse ponto aqui. Em qualquer outro ponto, né, se eu quiser saber qual é o estado de tensão, por exemplo, nesse plano aqui, eu vou passar por esse ponto, que nesse caso específico é o polo, né, o polo encontra-se nesse ponto aqui, eu vou fazer uma reta paralela a essa aqui, e esse seria o estado de tensão que está atuando naquele plano ali. Então, a tensão cisalhante e a tensão normal que está atuando nesse plano que eu desenhei ali. Bom, esse é o estado de tensão total. Então, essa tensão confinante σ3, né, tensão principal menor, se houver uma pressão de água dentro desse meu solo, esse ponto vai ter que ser subtraído da pressão da água, né, utilizando-se o princípio das tensões efetivas. Então, esse ponto σ3 vai ter que ser subtraído do valor da poropressão, que está aqui, e vai parar nesse ponto aqui. A mesma coisa vai acontecer com esse ponto da tensão principal maior. Né? Vai ser transladado para a esquerda. Né? Então, saindo da tensão total, aplicando pressões positivas, eu movo o meu círculo, o meu estado de tensão, para a esquerda. Né? Vocês devem lembrar também de outros cursos que existe aqui uma envoltória de resistência. Ou seja, é um limite acima do qual não pode existir, não é estável o solo acima desse ponto. Então, se esse círculo continuar a aumentar a poropressão, ele vai encontrar com essa superfície de ruptura, essa envoltória de ruptura, gerando então a ruptura do solo, criando uma condição para
para a ruptura, certo? Então, aí você vê a importância de você alterar somente as poropressões. Vamos a um exemplo, voltando um pouco nas primeiras definições que nós fizemos, para calcular o estado de tensão num perfil de solo. Então, foi feita uma investigação geológica geotécnica e identificou-se essas camadas de solo, as suas espessuras, determinou-se então o peso específico dela, nesse caso o nível d'água está na superfície, e nós vamos então calcular o estado de tensão. Então, o estado de tensão, por exemplo, na cota menos 7. Então, qual é o estado de tensão do solo nesse ponto aqui? Tudo que está acima dele, como nós vimos. Então, nós temos esse material com seu peso específico e sua espessura, esse outro material com peso específico e sua espessura. Então, a tensão nesse ponto vai ser dada por esse cálculo. A tensão total vai ser o 15 kN por metro cúbico, que multiplica a sua espessura, mais o 19 kN por metro cúbico, que é o peso específico da areia fina argilosa, que é a segunda camada, multiplicado pela sua espessura. Me dá uma tensão total de 117. A pressão da água é 70. Ora, se eu colocar aqui um piezômetro, lembram? Se eu colocar aqui um piezômetro nesse ponto, o piezômetro vai indicar uma pressão de água nesse nível aqui, né? Isso aqui tudo vai ser água, e essa coluna de água nesse ponto é igual a quê? É igual 10, peso específico da água, que multiplica 7 metros, que é a profundidade que eu estou. Né? Portanto, a tensão efetiva é a tensão total menos a tensão da água. Nessa profundidade eu tenho, então, uma tensão efetiva de 47 kPa. Em outras profundidades, nós podemos fazer a mesma coisa. Então, esse diagrama aqui, já calculado, está indicando os valores das tensões em cada profundidade. Então, na superfície, a pressão total é zero, a pressão da água é zero, a tensão efetiva é zero. À medida que eu aprofundo, né, no solo, eu vou tendo valores de pressões diferentes. Eu posso calcular nessa posição, que vai ser simplesmente o 15 vezes 4, em termos de tensões totais. A pressão da água vai ser 10 vezes 4, e uma tensão efetiva, que é a subtração da tensão total menos a pressão da água. Né? Então, aqui chamada de pressão neutra, só para lembrar a vocês que também se utiliza essa expressão, mas trata-se da poropressão da água que está dentro dos poros no material saturado. Bom, então, as obras, elas são construídas e as tensões vão se alterando, né? Tanto as tensões do próprio maciço, quanto as tensões da fundação. Então, aqui eu tenho a construção de uma barragem, né? Com um núcleo central de um material diferente, né? Então, essa barragem aqui, ao final, vai ter essa cara aqui, com um núcleo aqui argiloso, com um filtro aqui ao lado, e isso vai aumentando, essa carga vai aumentando e a fundação vai sendo carregada. Qual é o reflexo disso nos comportamentos que nós mencionamos, drenados e não drenados? Vamos olhar agora o comportamento drenado, tendo como base uma obra. Então, temos aqui algumas figuras que vão relacionar o comportamento das tensões e da variação de volume com o tempo, né? Então, o tempo de construção da minha obra. Então, esse aqui é o tempo de construção da minha obra. Veja, eu comecei nesse ponto, num ponto aqui da fundação. Vamos imaginar que eu tenho aqui um ponto aqui na fundação e eu vou construir o meu aterro, por exemplo, né? Então, à medida que eu vou subindo esse aterro, as tensões aqui vão aumentando, né? Quando eu concluo a minha obra, eu não tenho mais carga a acrescentar, acabou a minha obra. Esse aqui é o tempo de construção, né? É o tempo de construção da minha obra. Daqui para frente, não há acréscimo de carga total, né? Então, veja que nós estamos falando de um carregamento drenado. Então, qual vai ser o comportamento do volume? O comportamento do volume é que ele vai diminuindo. Eu carrego aqui, ele drena lá, né? Instantaneamente, a carga
expulsa a água, gerando uma variação de volume. Né? Ao final da minha obra, não há mais variação de volume porque as tensões que eu apliquei foram completamente dissipadas no processo. Né? O solo variou de volume, expulsando lentamente a água sem gerar poropressões. Então, na figura C, a pressão gerada pelo carregamento é nenhuma, zero. Né? A variação de poropressão é igual a zero. Não há variação de poropressão porque é completamente drenado. E o que acontece em termos de tensões efetivas? A todo instante eu tenho um aumento de tensão efetiva. Né? A cada carregamento aqui em cima que eu faço, eu tenho uma equivalente variação de volume e, consequentemente, um aumento de tensão efetiva. Ao final da minha obra, cheguei no máximo da tensão efetiva, nada mais acontece. Então veja que essa é uma obra que você, em termos de variação de volume, não precisa se preocupar mais com ela, porque a variação de volume já aconteceu durante toda a sua obra, certo? Então foi uma obra feita lentamente. Isso depende das características do solo. Né? Então o solo permite a drenagem em função do carregamento. Eu posso fazer essa minha obra mais rápido, né? De uma forma mais rápida. Então, se eu fizesse essa minha obra de uma forma mais rápida, ela poderia ser assim. Né? Mas aí o que aconteceria? Esse solo poderia não responder da mesma forma. Né? Eu posso, então, gerar pressões de água. Qual é a condição agora que nós temos que ver em contraposição à situação drenada? Situação não drenada. Quando o solo não permite, em função do tempo que você executou a sua obra, essa dissipação. Então, nós já tínhamos mencionado, se eu fizer uma obra muito rápido, veja, a anterior era muito lento, o tempo de construção era muito longo, agora o tempo de construção é muito curto. Então, é tão curto, tão rápido, que não dá tempo de sair nada da água. É uma hipótese radical. Só depois de concluída a obra é que o volume começa a diminuir. E o que acontece com esse meu carregamento instantâneo? Gera uma poropressão instantânea também, bastante elevada. Só aí dissipa. Depois da conclusão da obra, dissipa. E em termos de tensões efetivas, veja, não acontece nada de variação de tensão efetiva durante o processo construtivo. Por quê? Não, nada saiu. Toda a carga, toda a variação de tensão total foi levado para a variação de poropressão. E então a tensão efetiva não variou. Só depois, então, é que a tensão efetiva aumenta. Entendido essa parte, nas próximas aulas vamos ver o desenrolar dessa história.